Olá, que tenha um excelente dia. Vamos ao nosso mais novo gênero textual? Gênero textual editorial. Vamos conhecer um pouco? O editorial é um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por objetivo informar, mas sem obrigação de ser neutro ou indiferente. É comum se ter uma seção chamada editorial na mídia impressa. A objetividade e a imparcialidade não são características dessa tipologia textual, uma vez que o redator dispõe da opinião do jornal sobre o assunto narrado. Logo, os acontecimentos são relatados sob a subjetividade do repórter, de modo que evidencia a posição da mídia, ou seja, do grupo que está por trás do canal de comunicação, uma vez que os editoriais não são assinados por ninguém. Assim, podemos dizer que o editorial é um texto mais opinativo do que informativo. O editorial possui um fato e uma opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Por suas características, podemos dizer que o editorial é um texto dissertativo, pois desenvolve argumentos baseados em uma ideia central. Crítico, já que expõe um ponto de vista, e informativo, porque relata um acontecimento. As características específicas do editorial: a impessoalidade, a topicalidade, a condensabilidade e a plasticidade. Impessoalidade. É característico do editorial por se tratar de matéria não assinada, ser escrito na terceira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Explica-se que essa é uma característica da própria variabilidade no comportamento do gênero na transição das instituições jornalísticas, que deixaram de ser propriedades individuais ou familiares e se tornaram organizações complexas. Topicalidade. A topicalidade surgiu como exigência da nova estrutura editorial das empresas brasileiras, que abandonaram o conceito de um único editorial que continha vários assuntos, o que dava a ideia contraditória de um editorial que falava muito, mas que ao mesmo tempo não se detinha em nada. Por um maior número de editoriais, no qual cada um deles trata especificamente de uma determinada questão, permitindo assim que o editorial se torne mais preciso e objetivo na expressão da opinião. Ainda sobre a topicalidade, há as seguintes espécies de editoriais: o preventivo, focalizando aspectos novos que podem produzir mudanças de ação, aprendendo o impacto de uma ocorrência, e de consequência, visualizando repercussões e efeitos. Já sobre a condensabilidade. A condensabilidade foi uma característica que surgiu por causa do cotidiano dos tempos modernos. A rotina apressada transformou o leitor em um público que exige rapidez na sua leitura. Ser claro e breve virou uma necessidade do editorial para ser lido. Plasticidade. Essa característica decorre da própria natureza dos fenômenos jornalísticos. Como os fatos jornalísticos são originados pelas circunstâncias e o que acontece no dia a dia, eles não podem ser estáticos. Morfologia. Quanto à morfologia, os editoriais são divididos em
artigo de fundo, que é o editorial principal, suelto, que é uma pequena análise sobre um fato da atualidade, e nota, que é um registro ligeiro de uma ocorrência antecipando suas consequências ao leitor. O conteúdo. Pelo conteúdo, os editoriais são classificados em informativo, porque ele vem para esclarecer, né, algo, normativo, que ele é exortador, e ilustrativo, que ele é educador. Os estilos. Quanto ao estilo, o editorial pode ser intelectual, que é o racionalizante, e o emocional, que ele é sensibilizante. Quanto à natureza, por fim, quanto à natureza, o editorial é classificado em promocional, coerente com a linha da empresa, circunstancial, que ele é oportunista e imediatista, e polêmico, porque ele é contestador e provocador. Geralmente, os editoriais discorrem sobre um assunto polêmico, manifestando sua adesão ou rejeição ao conteúdo por meio de mecanismos argumentativos próprios do jornalismo escrito. O editorial, como elemento do jornalismo opinativo, não poderia deixar de ser um dos gêneros discursivos presentes no jornal e que expressa o ponto de vista, seja ideológico, político ou econômico do mesmo. O gênero editorial está classificado como um gênero discursivo argumentativo e apresenta em sua estrutura, de uma forma geral, ideias, justificativas, sustentações, negociações e conclusão. O editorial é resultado de uma atividade linguística produzida com dada intenção sob determinadas condições, necessárias a que se atinja o propósito visado. Os objetivos visados pelo editorial seriam persuadir o leitor a aderir à posição defendida pelo jornal, levar instituições públicas ou privadas a agirem de acordo com interesses coletivos ou do próprio jornal. Então, aqui são alguns objetivos, né? É necessário compreender que o editorial tem caráter dissertativo e, portanto, defende teses que geralmente são enunciadas na introdução, estendendo-se no corpo do texto, a exposição dos fatos e argumentos que conduzirão o leitor na conclusão a endossar o pensamento do veículo. O título de complementariedade, podemos resumir o editorial assim, para complementar, né? Uma síntese constituída por uma apresentação, que é constituída geralmente pelo primeiro e segundo parágrafo, que refere-se à exposição da ideia principal com base na ideia a ser defendida. O corpo do editorial revela os argumentos que fundamentam a ideia principal em relação ao posicionamento atribuído pelo veículo de comunicação em referência. Já a conclusão refere-se a uma possível solução para o problema levantado, ou, em determinados casos, incita o leitor a uma reflexão sobre o assunto em pauta. Então, essas, né, são algumas das características do editorial. Eu vou estar passando a atividade para que vocês realizem após o estudo do editorial. Os gêneros textuais em estudo são editorial e artigo de opinião. Primeiramente, conhecemos editorial, que está focado também dentro do gênero dissertativo. Para melhor compreensão, realizar a atividade. Página 60 a 63.